De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Salomão, no auge da sua sabedoria, escreveu isso. O que significa guardar o coração? Nós vamos falar sobre isso hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você está aí no YouTube? Deixe seu joinha aí, deixe seu like, já se inscreve aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e também compartilha esse vídeo aí com todo mundo. Hoje, para falar desse tema, está aqui a nossa pastora e terapeuta, Ana Paula. Aninha, e aí? Guardar o coração, o que Salomão quis dizer com essa frase, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é perigoso, né? A gente estava pensando sobre isso. E hoje o coração, ele simboliza o centro da nossa alma, né? A gente fala muito sobre isso. E aí, como é que tá? O coração é onde estão os pensamentos, né? As decisões, os sentimentos, onde né? você sente. Às vezes a gente pensa com cabeça, mas na hora de decidir mesmo é o coração que vai mandar como você vai reagir. Deixa eu já te perguntar aqui. São os nossos pensamentos que determinam os nossos sentimentos ou são os nossos sentimentos que determinam os nossos pensamentos? O ovo ou a galinha, não é mesmo? Eu acho que... Não sei não, né? Agora do me corrigir aqui agora, mas eu acho que os nossos pensamentos é que geram sentimentos. O nosso pensamento vira um sentimento, vira uma atitude, vira um hábito. Não acredito. É o contrário. É o sentimento que gera o pensamento. E aí eu vou decidir o que eu vou fazer com isso, né? Se eu vou os 7 segundos lá da história. Exatamente. Então, eu senti uma coisa. Quando eu sinto, já vem um pensamento, movido por aquele sentimento. Agora, eu posso falar, não, peraí, mas eu não vou agir segundo esse sentimento. Aí a minha atitude ela é racional, nesse caso, que eu aprendi a controlar as emoções. Mas todo pensamento nasce no coração. Se a gente for falar nos termos da psicologia mesmo, eu acho que o pensamento seria o que já veio para o consciente, né? E o sentimento, às vezes, é inconsciente. Eu não sei por que eu estou sentindo, mas, de repente, eu senti uma tristeza, eu senti uma alegria, eu me senti motivada, eu me senti desmotivada. É porque, assim, normalmente o primeiro pensamento que a gente tem, ele é automático. Pensamento automático. Ele é automático. Você demora... no mínimo 6 segundos para formular um pensamento racional, consciente. Então, o primeiro pensamento que vem, ele é automático. Ou é por causa de uma sinapse que você já criou, ou é por causa de um sentimento. Então, aquele sentimento vem e você já pensa de um jeito. Então, quando Salomão fala de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, eu imagino que ele está nos ensinando o quê? Peraí, não age conforme as suas emoções. É tão não forte. Age segundo o primeiro pensamento. Para um pouquinho. Racionaliza. Guarda o coração, né? E aí depois você vai agir com a sabedoria, não com a emoção. Né? É tão forte isso que tem até uma abordagem dentro da psicologia que é a comportamental. A comportamental ela é toda baseada em cima dos pensamentos automáticos. Então aquilo que de repente, eu me sinto muito triste, de repente fiquei muito triste, eu não sei porquê, peraí, o que aconteceu antes? Qual foi o gatilho que te levou para esse pensamento? Então, o sentimento, ele fala do coração. E acho que quando o Salomão fala para a gente guardar o nosso coração, quantas vezes a gente, nessa inocência, a gente tem uma ingenuidade, né? Eu estava pensando sobre isso esses dias. Quando a gente entra na igreja, quando a gente está servindo a Deus, às vezes a gente deixa qualquer um entrar nesse jardim que é a nossa alma, o nosso coração. E aí, às vezes essa pessoa não está pronta para estar nesse lugar, né? Você está colocando elefante na loja de louça. E aí vai quebrar tudo que está ali. Ou até assim, uma mágoa. A pessoa que deixou a mágoa entrar no coração dela, ela que deixou entrar. Todos nós somos magoados por alguém, por alguma situação, por alguma pessoa. Mas eu que escolho se aquela mágoa vai entrar e vai habitar ali no meu coração ou se eu vou perdoar e não vou deixar aquela mágoa entrar. Né? Então, guardar o coração fala disso, é de você... Jesus, ele fala uma coisa que eu acho que é muito interessante.
Ele fala assim, não é o que entra no homem que o contamina, mas é o que sai do homem. Porque do coração do homem procedem os homicídios, os adultérios, a avareza, as mentiras. Jesus está dizendo que tudo sai do coração. Então, pode até entrar alguma coisa, alguém pode me trair, alguém pode me magoar, alguém pode me machucar, mas aquilo entrou, mas eu vou guardar o meu coração. Eu não vou deixar aquilo entrar no meu coração, me contaminar. Se aquilo não me contamina, não sai. Né? Nesse mesmo texto, Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quer saber se o seu coração está guardado ou não? Vê o que está saindo da sua boca. Os amigos são bons termômetros para isso, né? Esses dias uma amiga minha que está sempre comigo, ela falou, Ana, você anda muito pessimista em relação às coisas. Eu pensei, peraí, deixa eu examinar meu coração. Porque se ela está falando que eu sou pessimista, quer dizer que eu tenho falado coisas que parece estar tudo contaminado, né? Então meu coração está contaminado. E às vezes a gente precisa parar para pensar nisso. Porque quando a gente fala de perdão, muitas vezes a pessoa em quem eu confiei, a pessoa em quem eu coloquei num lugar de confiança, de intimidade, cometeu um erro mesmo, às vezes estava desatenta sobre aquilo, mas a maior parte das vezes que eu preciso perdoar alguém é porque eu estou colocando a pessoa no lugar errado, né? A pessoa não tem esse nível de aliança comigo, não tem o compromisso comigo de estar comigo naquilo ali, de preservar as minhas emoções, e eu deixo a pessoa ali, a pessoa me machuca, e às vezes eu fico achando que não, eu tenho que restaurar essa pessoa, proposição dela. Peraí, não é bem assim, né? Eu acho que guardar o coração fala muito sobre prestar atenção naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando, mas a gente também pode parar para pensar, será assim, as pessoas que eu estou colocando dentro do meu coração, quanto eu estou deixando essa pessoa me acessar, me ler, porque eu preciso confessar as minhas dificuldades, as minhas dores, para as pessoas em quem eu confio, né? Para os meus líderes que querem o meu bem, os meus pais, Deus. Eu vejo que guardar o coração é um pouco disso também, né? É você selecionar para quem você vai dar acesso ao seu coração, né? À sua vida. Então, às vezes, a gente vai abrindo para todo mundo, vai falando, não, a gente tem que guardar, né, o coração e não dar acesso para todo mundo, né? Hoje até a internet virou palco disso daí, né? Às vezes as pessoas estão tão carentes de você tá elas certa. Abrem ali no Facebook, no Instagram. Ali. Hoje eu tava vendo um vídeo na minha rede social, e aí a menina, o marido de fundo, assim, o marido bravíssimo com aquele vídeo, e ela falando, gente, eu não gosto da cor de rosa, né? E o meu marido trouxe, eu vi que ele comprou, e aí eu descobri antes dele me entregar, diz ele que era pra mim, mas eu não acredito, um tênis cor de rosa. E eu já disse que não era pra mim, então ele tá me traindo. O que vocês acham? Eu falei com ele disse que eu tô sendo exagerado, então eu quero saber. Então ela buscando consolo ali de pessoas que nem conhecem, expondo o relacionamento. Agora, olha que vídeo legal esse, o pai com o filho, estudando, né, esse versículo. Pode soltar pra gente. Natan, qual é o texto de hoje? Provérbios 4, 23. O que está escrito? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Muito bem. Qual que é o verbo que tem aí? O primeiro verbo. Guardar. Guardar o quê? O coração. E quando a gente pensa em guardar, está pensando em quê? Proteger. Proteger o coração. E o coração? O que é o coração? É a sede. Sede do quê? De tudo que a gente pensa e sente. Tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente. Então o texto está dizendo que acima de tudo a gente tem que guardar o que a gente pensa e o que a gente sente. Porque se a gente pensa numa coisa ruim, gera o que ruim? Um sentimento ruim. E se a gente tem um sentimento ruim, isso gera o quê? Uma decisão ruim. E uma decisão ruim gera o quê? Uma vida ruim. Então a gente tem que guardar a nossa mente, o nosso coração, porque disso depende a nossa vida. Por isso que tem um monte de gente que está passando por doenças emocionais, porque não guardaram a sede dos pensamentos e das emoções. Amém? Amém. Que Deus possa nos ajudar a gente guardar o nosso coração, para que a gente possa ter uma vida boa e que agrade a Deus. Amém? Olha aí que interessante, né? Aquilo que a gente falou, né? Do pensamento e os sentimentos, né? Se a gente guarda os pensamentos, guarda os sentimentos, a gente consegue guardar o coração, né? E não deixar que sentimentos ruins e pensamentos ruins
tornem atitudes ruins, né? Eu acho que uma hora boa que o nosso coração está sendo modificado, às vezes a gente não percebe. A gente gravou agora o programa sobre ingratidão. Na ingratidão isso acontece. Às vezes eu faço bem para alguém e porque essa pessoa não reagiu da maneira que eu esperava, eu deixo isso mudar a minha maneira de sentir, de agir e de pensar. E aí eu deixo de fazer uma atitude boa, eu deixo também de guardar meu coração nessa hora, né? Então, acho que o grande desafio de guardar o coração é estar o tempo todo atento para perceber onde esse coração está, quem está dentro dele, o que está acontecendo com ele. Eu penso que guardar significa vigiar, né? Então eu estou vigiando e escondendo. Então, além de esconder, de deixar em um lugar que está salvo, que ninguém vai invadir, que ninguém vai participar, eu também estou prestando atenção naquilo ali. Se a gente deixar no automático, acho que o nosso coração ele é contaminado o tempo inteiro, né? Exatamente. Quando ele fala de tudo que se der guardar, guarda o teu coração, né? É porque realmente não é uma coisa automática, né? É uma coisa que a gente precisa parar e falar, não, peraí, eu preciso guardar o meu coração nessa situação aqui. Né? Às vezes a gente quer preservar as pessoas e acaba contaminando o coração por aquela pessoa estar ali dentro, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter essa atitude de parar, né? Eu preciso parar, peraí, em cada situação, né? Cada situação, peraí, como é que eu vou guardar aqui o meu coração? Eu vou dar um exemplo aqui que era uma pergunta que eu tinha, né? E eu acho que muito cristão tem essa pergunta. Como que Judas andou com Jesus, fez tudo que fez, viu Jesus fazer os milagres, tudo, e mesmo assim ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, né? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, ó, tendo já o diabo colocado no coração de Judas que traísse a Jesus. Então eu entendi também que o diabo, muitas vezes, ele planta coisas no nosso coração, ele planta situações no nosso coração. Né? A Bíblia fala do escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o diabo ele trabalha muito trazendo coisas para o nosso coração, pensamentos, sugestões, situações. Então, eu consigo ler muito isso. Né? Às vezes chega uma pessoa falando uma coisa, olha um exemplo aqui, muito bom para você poder guardar o seu coração. Eu começo a falar mal de alguém para a Ana. Se a Ana não souber guardar o coração dela, aquilo que eu estou falando vai entrar no coração, ela vai começar a pensar mal da outra pessoa pelo que eu falei. Às vezes a pessoa nem fez nada de mal. E isso acontece muito nas relações, né, Bispo? Às vezes alguém traiu o senhor, vamos supor. Aí eu estou me relacionando com essa pessoa, você se resolve com ela depois e eu ainda fico contra ela por causa do que ela fez com você. Então eu compro a sua guerra, às vezes sem saber direito os dois lados, sem saber o que aconteceu. Então, a gente precisa guardar o coração até o diabo, ele usa muito essas situações, né? Ele quer o tempo todo ter acesso ao nosso coração, né? Lembra lá as sementes que Jesus falou? Caiu à beira do caminho, são aqueles que ouvem a palavra. Ele fala de 4 sementes, né? Caiu à beira do caminho, entre os espinhos, solo rochoso e terra fértil. A que caiu à beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra, mas veio o diabo e fez o quê? Arrebatou a palavra do coração. Então, em Judas, o diabo colocou algo no coração dele para trair Jesus. Na parábola do semeador, o diabo tirou do coração a palavra de Deus das pessoas. Então, são as duas formas do diabo agir. O diabo, se eu não guardo o meu coração, o diabo ele vai acessar o meu coração. Ele vai acessar como? Colocando coisas ruins e tirando as coisas boas, tirando o que Deus já colocou no meu coração. Às vezes o pessoal fala, né? Não, bispo, mas o diabo não tem acesso ao meu coração. É impossível o diabo acessar. Ué, mas o diabo ele não vem com chifrinho, né, bispo? E chifrinho e tridente. Às vezes é através de uma situação que acontece, com alguém que você ama, uma situação, às vezes até que a pessoa estava bem intencionada. Não, vamos pegar uma pessoa que admirava a igreja, amava a igreja, nossa, que mudou minha vida, eu sou muito grato. Daqui a pouco essa pessoa ela sofreu uma decepção. Olha um momento que é importante. Todo momento de decepção é o momento que você precisa guardar o coração. Porque você pode pegar aquela decepção pontual de uma situação e levar para o todo se você não guardar o coração. Então eu vi pessoas que um dia amavam a igreja, admiravam as pessoas que estavam ali na igreja, e de repente a igreja virou o pior lugar do mundo para ela. Por quê?
Porque ela deixou que uma decepção, e Jesus alertou, Jesus falou, ó, no mundo vai vir os escândalos, é inevitável que venham os escândalos, né? Mas o que Jesus disse? Ai daquele pelo meio do qual vierem os escândalos. Jesus não falou, se você sofreu um escândalo, uma decepção, uma situação, sai da igreja. Não, ele não falou isso. Ele falou, ai daquele pelo meio do qual vierem os escândalos. Então, como que eu guardo o meu coração nessa situação? Aquela pessoa ali, ela vai prestar contas com Deus. E eu vou continuar na igreja servindo o meu Deus. Às vezes é até uma situação em que eu posso tirar essa pessoa do meu coração, no sentido de não deixar essa pessoa acessar mais a minha alma. Mas peraí, será que essa pessoa simboliza a igreja? O irmãozinho que falhou comigo vai anular todos os outros que fizeram bem para mim? Não guardar o coração é justamente isso. Ao invés de eu... Peraí, não. Então essa pessoa aqui, ela fez o mal para mim. Foi essa pessoa. Não, mas ela fala... essa pessoa é da igreja, então foi a igreja é de Deus, é de Jesus, então Deus também, ela acaba juntando... Anula a fé inteira, exatamente. Toda a prática. Por quê? Porque ela não guardou o coração, né? Então guardar o coração é isso, é você não deixar o diabo colocar sugestões, pensamentos, né? E também não deixar o diabo tirar aquilo que Deus já colocou no seu coração, né? Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar pra gente, por favor. Quando uma pessoa mau caráter percebe que você é forte e que não vai conseguir te manipular, ela vai tentar manipular os outros para pensarem mal de você. No entanto, a verdade sempre ganha e a sua sinceridade irá afastar essas pessoas do seu caminho. Para isso, continue sendo você, pois isso é mais forte do que tentar enganar os outros. Sua honestidade é uma luz que guia os outros, mostrando que ser honesto é o melhor caminho. Em algum momento, essas pessoas perceberão quem é quem e reconhecerão sua sinceridade, enquanto as tentativas de manipulação desaparecerão. Este é o momento em que as máscaras irão cair e a sua luz brilhará, fazendo com que a sua verdade e honestidade triunfem no final. Olha aí que interessante, né? Eu acho que uma outra maneira de você guardar o coração é, primeiro, você saber quem você é, você saber qual é a sua identidade. Quem não sabe o que é, acaba sendo várias coisas de acordo com a circunstância, de acordo com quem você está, de acordo... E aí... você fica meio perdido. Agora, se você sabe quem você é e você é sempre a mesma pessoa, independente de como os outros te tratam, eu acho que esse foi um dos grandes segredos de Jesus, né? Porque Jesus não importava quem estava ali, ele sabia quem ele era e ele foi sempre o mesmo, né? E isso também eu acho que é guardar o coração, é você não deixar com que circunstâncias, situações mude quem você é. Né? Mude a sua essência. Conhecer a sua identidade, né? Se o diabo trabalha tirando as minhas convicções e colocando novas convicções, eu preciso trabalhar exatamente igual, só que para o reino, né? Então eu preciso tanto guardar a minha fé, guardar aquilo que eu acredito, aquilo que a palavra de Deus diz, as promessas de Deus dentro do meu coração para não deixar ninguém afetar aquilo ali, como também adquirir convicções novas. Eu estava olhando aqui no dicionário, guardar significa vigiar para defender, proteger, preservar, tomar conta, zelar por. Então eu preciso cuidar do meu coração para ele não ser atingido pelas coisas ruins, pelas experiências ruins, mas também cuidar para acrescentar coisas novas, plantar novas espécies de flores, de frutos ali, né? E qual que é a importância disso, Ana? Porque do nosso coração procedem as fontes da nossa vida. O que é uma fonte? É a origem. Tudo que a gente é, tudo que a gente vive, tudo que nós temos, tudo que a gente conquista, tanto de bom quanto de ruim, nasceu do coração. Todas as minhas atitudes podem ser justificadas pelo que eu sinto. Exatamente. Por exemplo, eu sou engenheiro civil. Por que eu sou engenheiro civil? Porque um dia no meu coração eu decidi fazer a faculdade de engenharia. Eu sou bispo, eu sou pastor. Por quê? Porque um dia no meu coração eu decidi servir a Deus, né? Fez eu tenho uma sentido pro esposa, senhor, né? porque um dia no meu coração eu decidi
Até quando acontece algo por acidente. Eu tenho 2 filhos, porque um dia eu decidi ter aqueles filhos. No meu coração eu decidi. Né? O coração é o lugar das decisões. E tudo na nossa vida começa com uma decisão. E é por isso que a gente precisa dar muita atenção para aquilo que a gente sente, né, Bispo? Às vezes a gente é muito ensinado assim. O que a gente sente, o que a gente pensa. Eu tô triste, eu tô com raiva. Não, vou colocar isso dentro da caixa, ignorar que eu tô sentindo isso. Se eu ignoro e não trabalho aquilo vai explodir de outro jeito, de um jeito que eu não quero. Né? Então, peraí, eu tô triste com fulano. Por que eu tô triste? Como é que é essa história? O que aconteceu? Deixa eu investigar essa raiz em mim para depois ir trabalhar isso com essa pessoa, né? Porque se eu só ignoro, não, mas eu não tenho motivo, então deixa quieto. Daqui a pouco isso vem de um formato muito pior ali, né? De uma raiz podre. Eu não posso esperar dar vontade de cavar para ver como que a raiz está. Eu tenho que vigiar, zelar, dar uma olhada todo dia. Peraí, como é que tá essa aqui que é importante para mim? Como tá essa minha relação com isso, com aquilo, né? E a pessoa que ela tá... você já ouviu falar, fulano de tal tem um coração ruim? Quando que a gente fala que alguém tem um coração ruim? É quando a gente vê alguém fazendo algo ruim, um mal, né? Então aquela pessoa ela faz o mal por quê? Porque ela tem um coração ruim. Agora, por que ela tem um coração ruim? Porque um dia ela não guardou o coração. Deixou contaminar. Ela deixou contaminar. E é interessante que normalmente são pessoas que sofreram abusos, sofreram perdas. Elas têm um motivo para ser daquele jeito. Elas têm uma razão para ser daquele jeito. Né? Só que elas só têm um motivo, uma razão, porque do mesmo jeito que tem outras pessoas que passaram a mesma coisa que essa pessoa passou. Eu ia falar isso agora. E elas não são. Por que elas não são? Cuidaram. Né? Uma pessoa perdeu o pai e a mãe, aí virou uma pessoa amargurada com a vida, porque eu não tive pai, não tive mãe, e eu vou fazer o mal pro outro. Tem um outro ali que perdeu o pai e a mãe e faz o bem, quer ajudar quem não tem, quem é órfão, né? Porque ele foi órfão um dia, ele não quer ver as pessoas. Qual que foi a diferença de um pro outro? Um guardou o coração e o outro não. Acho que a Bíblia fala sobre a mosca no perfume, né? Todos nós temos o coração é o nosso perfume. Quando a mosca cai ali dentro, eu preciso tirar logo, antes que contamine todo o frasco. Então, essa questão o que aconteceu comigo, às vezes eu não tenho controle sobre o que aconteceu comigo, mas eu tenho controle com o que eu vou fazer do que fizeram comigo. Então, se me traíram, se me machucaram, como eu vou reagir diante disso? Às vezes eu vou conseguir ter força para trabalhar sozinho, para resolver ali eu e Deus e tudo. Agora, às vezes eu preciso de alguém. Então, é onde eu vou fazer terapia, onde eu vou procurar o gabinete do pastor para conversar. Eu vou falar sobre isso com alguém que sabe como superar, que sabe o caminho novo que eu não tenho para tirar essa mosca daquele lugar e preservar o bom perfume de Cristo dentro do meu coração, dentro de mim, né, Bispo? Essa frase aí, ela se encaixa perfeitamente nesse tema, né? Não é o que fizeram comigo, é o que eu faço com o que fizeram comigo. Isso é guardar o coração, né? Aninha, tem um livro aí para você apresentar para gente? Sempre tem um livro maravilhoso aqui, né? Não Desista de Você, da Bispa Lúcia Rodovalho, Encontrando Força para Vencer Grandes Desafios. Então, tudo a ver com esse tema de hoje, né? Você que precisa acreditar mais em você, guardar seu coração, cuidar de você, ler esse livro, eu tenho certeza que vai trazer muitas chaves aqui para que você possa vencer e encontrar o melhor de você para superar tudo aquilo que você está passando hoje. É isso aí. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE, pelo site sbeshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Para de reclamar do que você não tem. Até porque o que você não tem é pequeno, perto daquilo que você tem. Querido, o importante para Deus não são coisas, é seu coração, é nossa alma, isso que é importante. É nossa paz, nossa alegria. É isso que faz a diferença. Olha aí que interessante que o Bispo Rodovalho falou, né? O que importa para Deus é o nosso coração, não são as coisas, né? A Bíblia diz que Deus ele não olha a aparência, Deus olha o coração, né? Então, se você não guarda o coração, você vai ter um coração magoado, um coração ferido, um coração cheio de rancor, com pensamentos ruins, com atitudes ruins. E isso não vai agradar a Deus, né? E tem uma promessa, Ana, na palavra, Ezequiel 11, a partir do versículo 19, Deus fala assim, ó, dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Que promessa linda, né? Então, se alguém aí que está ouvindo esse programa, está assistindo esse programa, e seu coração
virou uma pedra, você sofreu muito na vida, você foi muito magoado, foi ferido, né? Situações deixaram você com esse coração de pedra, né? Você teve uma decepção com a igreja, você não quer mais saber da igreja. Você teve decepção com a liderança, você não quer mais saber da liderança. Você teve decepção num relacionamento amoroso, você não quer mais se relacionar com ninguém, numa amizade, né? Qualquer que seja, aquilo que endureceu o coração, Deus tem o poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, né? Um coração sensível, né? Porque às vezes a defesa do ser humano é essa, né, Ana? Para eu não sofrer mais, Eu me fechei, eu não me deixei. fecho, eu crio um coração de pedra aqui, que coração de pedra é aquele que é frio, né? Não tem sentimento, né? E é por isso, talvez, que o perdão é tão importante, né? Então, eu preciso perdoar, atualizar a dívida, perdoar quem me feriu, quem passou pela minha história e deixou uma pedra ali dentro. Preciso juntar essas pedras todas, deixar do lado de fora, para deixar Deus entrar e resolver tudo que está pendente aqui dentro. Então, você que está com uma história difícil, passou por essas dificuldades todas que o bispo falou, chegou o tempo de reescrever a sua história. Talvez hoje seja o dia da mudança na sua vida. Esse dia que você está assistindo esse programa já estava marcado no calendário de Deus. Chegou o tempo de deixar para trás as coisas ruins que aconteceram com você e decidir ser uma pessoa boa, decidir guardar seu coração e transformar toda a sua história de dor, de mágoa, na história de sucesso, de vitória, de vida, cuidando primeiro do seu coração, né, bispo? Exatamente, é isso mesmo. Então guarda aí o seu coração, né? Não deixa o inimigo roubar você, não deixa... o texto que eu falei lá de Judas é João 13:2, né? João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, né? Então Judas não guardou o coração, ele deixou o diabo acessar o coração dele, né? É Eva lá deixando a serpente, ela não guardou o coração, ela deixou a serpente enganar e ela não obedeceu a Deus, a voz de Deus, né? Então guarda aí o seu coração, não deixe seu coração ser atingido, ele é a fonte da sua vida, né? É igual quando a gente tem uma fonte de água, né? A fonte ela tem que ser protegida, porque se sujar a fonte, contamina todo o restante, né? Para de ouvir conselho de qualquer pessoa, para de ouvir, deixar seu coração mostrando para todo mundo, né? Tem gente que chega perto de alguém e já começa, sabe o que aconteceu comigo? Sabe o que aconteceu? Tanto que eu tô triste, fulano fez aquilo. Calma, guarda a sua história aí, guarda a sua vida, vai resolver com Deus. Deixa as coisas de Deus ocuparem o seu coração, né? Gostou do nosso programa? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal. Não é possível que você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo aí com todo mundo. E você quer conhecer uma igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Aninha? Entra no site saranossaterra.com.br, na aba Igrejas, você encontra ali todas as nossas igrejas, em todas as cidades, todos os lugares que nós estamos. Com certeza tem uma bem pertinho aí de você. Então entra lá, tem os horários dos cultos, dias do culto, o nome dos pastores, quem é que está responsável ali, e vai presencialmente numa reunião para receber o que Deus tem para você. E você que está aqui em São Paulo, claro, nós queremos conhecer você. Estamos aqui na Rua Augusta, número 2027, pertinho aqui do Metrô Consolação, às 10 da manhã e também às 18 horas. Aos domingos, nós esperamos você para te conhecer, te dar um abraço e receber uma palavra de vitória que está maravilhosa aqui nesse culto maravilhoso, né? É isso aí. Gente, obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Fique na paz.